Beleza? Bora lá começar então, hein? Beleza, olá Anônimos, começando aqui mais um episódio dos Anônimos Podcast, né? Na verdade, dos Anônimos, né? Eu não gosto muito de falar Anônimos Podcast, porque Anônimos é o nome que eu quero que fique aí, beleza? Mas a gente está começando mais um episódio, vou estar apresentando aqui o meu convidado. Hoje a gente tem um convidado, cara, a gente vai estar falando sobre um tema aqui muito massa, que eu gosto muito, que é sobre dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro, né? Eu gosto. Fabão também gosta, né, Fabão? Fabão tá aqui hoje, aí, ó. É isso aí, tamo junto. Um abraço a todos. Isso aí. Hoje eu trouxe o Fabão, que o Fabão é professor de matemática, então ele vai ajudar a gente aqui nas contas. Tá massa? Vou estar apresentando meu convidado aqui já, mas antes eu preciso passar meu serviço. E antes de eu passar meu serviço, eu vou rodar aqui a minha vinheta, que eu custei fazer, então eu vou colocar aqui já logo no início para ficar marcado aí o nome do nosso programa aí, beleza? Então solta a vinheta aí, mesa. Valeu! Beleza, olha só, a gente já tá de volta aqui já, depois dessa belíssima vinheta. Gostou da vinheta aí, Fábio? Muito bonito, muito boa, muito boa. Muito boa, bem produzida? Sim. Maravilha, olha só. Olha aí, galerinha, é o seguinte, se você sabe que aquele serviço que eu sempre passo é o mesmo, né? Mas aí, é o seguinte, se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, né? Segue a gente aí, porque aqui a gente vai estar falando sobre diversos temas, diversos assuntos, e eu tenho certeza que em alguma hora algum vai te interessar. Então, segue a gente aí, se você já é inscrito, muito obrigado, entendeu? Te agradeço. Mas não esqueça aí de deixar o seu joinha e de compartilhar também esse vídeo. Deixa também um comentário pra gente aí, beleza? E mais pra frente eu vou estar também disponibilizando aqui um telefone para que, se você tiver interesse de vir aqui participar do nosso podcast, é só você deixar uma mensagem. Eu creio que no próximo episódio isso já vai estar disponível. Mas de qualquer forma, eu sou o Asa, esse aqui é o Fábio, ó, Fabão, vai estar ajudando a gente aqui na mesa, entendeu? E a gente vai estar aqui então trocando uma ideia aqui com o nosso convidado, que já está aqui a postos, para poder dar uma aula para nós aqui. Cara, é o Luciano. Luciano, olha, desde já te agradeço por ter aceitado o nosso convite. É um assunto que eu gosto muito, tenho certeza que você tem muito a oferecer pra gente aí. E já deixando bem claro, tá aqui o Luciano, ó. Já ele vai estar se apresentando melhor pra gente, né? Falando um pouquinho mais dele, porque ninguém é melhor do que o Luciano para falar sobre ele. Mas assim, de cara, deixando pra você que eu sou um burrão na questão de economia. Tipo, eu não entendo nada, entendeu? Eu sou o tiozão da poupança. Então a gente quer saber aí como é que tá funcionando esse negócio daqui pra frente. As coisas mudaram e eu sei que você entende aí do negócio. Beleza, Luciano? Como é que tá? Tudo bem? Olá, Zaninhas. Olá, Fábio. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom, é um tema... Também gosto muito. Sou suspeito para falar, vocês vão perceber. Gosto muito. Já te recomendo desde ontem a sair da poupança, tá bom? Não é uma boa opção, mas a gente fala disso lá na frente, tá bom? Bom, eu sou o Luciano, eu trabalho no mercado financeiro já há mais de 29 anos, trabalhei em grandes bancos no Brasil, né? O Bradesco, Itaú, Santander, mais recentemente eu estava na XP, né? Corretora, era agente autônomo da XP, e sempre gostei muito de investimento, sempre, desde sempre trabalho com investimento, né? Falando sobre investimento, dando consultoria de investimento. E uma das coisas que a gente sabe que, principalmente no Brasil, aqui nos Estados Unidos a gente tem um mercado um pouco mais maduro para isso, mas no Brasil o negócio está ainda engatinhando, né? Você citou aqui que está começando agora com essa questão de investimento. O Brasil, quase todo ele. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e 3 milhões na Bolsa de Valores, para você ter uma ideia. Então é muito pouco. Está engateando. Está engateando, é muito pouco. As pessoas ainda estão aprendendo. Então é um prazer estar aqui com vocês, tá certo? E espero que eu possa de alguma forma contribuir e ajudar aí alguém. Se a gente atingir esse objetivo, está de excelente tamanho. Beleza, maravilha, cara. Obrigado, que isso, imagina. Bom, o seguinte, como eu te disse, eu ainda faço parte ainda dos tiozão, né?
que acha assim que o dinheiro na poupança é o melhorzinho que tem, porque você tem aquele acesso rápido, precisou estar ali. E aí existe aqueles, não sei se é mito, não sei se é verdade, mas a gente tem aquele pensamento assim, pô, investi meu dinheiro, mas e se eu precisar desse dinheiro? Eu tenho como resgatar esse dinheiro na hora, tipo, eu vou perder aqueles dias que esse dinheiro ficou investido, vou perder meu investimento. Então, assim, de fato, assim, bem na linguagem, assim, pro chão de fábrica, assim, o que é realmente, o que de fato realmente é melhor? Você investir hoje mesmo o seu dinheiro em bolsas, né? Você vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ou ainda tá um pouco meio cedo, melhor você deixar aí na poupança? O que você realmente recomenda pra gente? Olha, o assunto, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, ou melhor dizendo, do que a gente foi doutrinado, vamos dizer assim, né? A gente precisa ter bem claro o conceito de investimento. Infelizmente, muitas pessoas têm o conceito de guardar dinheiro. Guardar dinheiro não é investimento. Então, quando você vai lá no banco, por exemplo, e sobrou um dinheiro e você fala, olha, põe na poupança para mim, ou põe aí no CDB para mim, né? Isso é muito comum. Ainda é comum, por incrível que pareça. Mudou bastante, mas ainda é comum. Você, na verdade, não está aplicando o seu dinheiro. Ou melhor, você está aplicando o seu dinheiro. Você não está investindo o teu dinheiro, né? O conceito de investimento é um conceito no qual você pega um valor hoje, aplica em um ativo e daqui a um tempo você vai ter o valor que você aplicou mais um plus, mais um rendimento adequado, satisfatório, né? Esse é o conceito de investimento. Então, quando eu coloco um valor para investir, eu tenho que considerar vários fatores, né? Um deles é o seguinte: qual é a minha expectativa para esse recurso? Eu vou usar esse recurso a curto prazo? Eu vou usar esse recurso a médio prazo? Eu não tenho nenhum horizonte para utilizar esse recurso? O que eu quero realmente é que esse recurso renda e dê algum retorno para mim lá na frente. Qual que é o meu perfil de investimento? Eu sou uma pessoa que sou tolerante a risco, né? Eu aceito algum tipo de volatilidade nos meus investimentos, ou não sou uma pessoa tolerante a risco. Todas essas informações você precisa ter bem claro na sua mente, para que você possa tomar uma decisão de alocar os seus recursos de uma maneira adequada, né? Então, veja, vou falar números simbólicos só para a gente ter uma ideia, né? Claro. Então eu tenho R$1.000, eu não vou usar esse R$1.000, eu quero investir esse dinheiro. Você vai pegar esses R$1.000 e considerar tudo isso que a gente conversou, né? Então, por exemplo, identifiquei através de uma ajuda de um assessor de investimentos, por exemplo, qual é o meu perfil, né? Identifiquei que eu sou uma pessoa moderada, eu aceito aí uma certa tolerância ao risco. Então a gente vai dividir esse recurso, a gente vai alocar esse recurso de uma maneira que esteja alinhada ao meu perfil. Então eu vou pôr 10% desse recurso em algo que seja líquido. O que é algo que seja líquido? É algo que seja resgatável a qualquer momento. A qualquer momento. Então, por exemplo, eu tenho 1.000. 100 eu coloco em um fundo DI, por exemplo, que é um fundo que você pode resgatar no mesmo dia. Um CDB com resgate diário. Enfim, num produto que eu peço resgate hoje ou amanhã ele está na minha mão, está na minha conta. Uhum. Eu vou pegar lá mais uns 20%, 25% e vou colocar alguma coisa em renda fixa, né? Vou comprar lá um CDB, vou comprar lá um título de lastro imobiliário, que é a LCI, o certificado de registro imobiliário, vou comprar uma NTNB do governo, eu vou comprar um título de renda fixa, que é um título que me paga uma taxa de juros, ou o título que me paga uma taxa de juros mais inflação, né? Ou por aí 25%, 30% e tal. Então, 40% do meu recurso eu aloquei dessa forma. Os outros 60%, como eu sou mais moderado, eu vou em algo que seja mais de risco, mais variável. Então eu vou, sei lá, colocar 15% em ações, né? Ou eu compro 2, 3, 4 ações, vai do meu gosto. Ações, então, é um negócio diferente de títulos?
títulos, ação é um valor mobiliário, é assim que a gente chama no mercado financeiro, né? Ação é um valor mobiliário. E título é aquilo que você, por exemplo, o governo emite uma NTNB. O que é uma NTNB? É um título que o governo emite com uma data de vencimento e uma taxa de juros pré-acordada, né? A mesma coisa um CDB. Um CDB, um título de renda fixa que uma empresa emite. Ela emite um título com uma taxa de juros e um prazo para findar. Então, quando você compra um título desse, teoricamente, naquele primeiro momento, você está comprando uma parte de um título, né? Porque outras pessoas estão comprando com você, no qual você vai receber uma taxa de juros até um determinado período. Então, quer dizer então que, supostamente, assim, falando uma linguagem bem vulgar, seria você estar emprestando um dinheiro para o governo então te pagar um juro fixo em cima daquele valor que você está deixando ali na mão do governo. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos não, é exatamente isso. É isso? Você está, na verdade, dando o teu dinheiro, se é um título de renda fixa privado, para uma empresa. Se é para um título do governo, você está dando o seu dinheiro na mão do governo. Entendi. É exatamente isso. Essa é uma linguagem, inclusive, que a gente usa muito no mercado financeiro. Isso para título, né? Ação já é um valor mobiliário, ou seja, você está investindo numa empresa, ok? Então você está dando o teu dinheiro para uma empresa. Então, por exemplo, comprei Petrobras. Eu sou um acionista, eu sou um dos donos da Petrobras, independente do valor que você comprou. Então, seu dinheiro está lá, a Petrobras tem todo o negócio dela no mundo inteiro, e todo ano ela vai gerar valor, vai gerar caixa, gerar valor, aumenta tal, e você está aumentando junto com ela a tua participação. Então, o dinheiro que você colocou lá hoje vale 10, passou um tempo, aquele mesmo quantidade de ações que você tem vale 100. Você ganhou, valorizou, você investiu o teu recurso em uma empresa. Você pode me perguntar qual a diferença, né? A diferença é que quando você coloca numa ação, você está investindo em um negócio. Entendi. Né? Se aquilo der errado... Você está investindo em um ativo produtivo. Entendi. Então, por exemplo, eu coloquei meu dinheiro na Vale do Rio Doce, né? Não precisamos entrar em detalhes aqui, mas olha os negócios da Vale do Rio Doce, aonde a Vale do Rio Doce pode chegar, eu estou indo junto. Quando eu estou colocando um título de renda fixa, eu tenho um prazo determinado e uma taxa determinada para eu ter de volta esse recurso. Basicamente, você já sabe o que você vai ganhar quando você faz, então, esse investimento em renda fixa. Perfeito, é isso aí. Você já sabe quanto você vai ganhar. Entendi. Já está pré-acordado. Então, de uma forma bem objetiva, eu diria isso. O conceito que a gente tem que ter é o conceito de investimento e não o conceito de guardar dinheiro. Né? Se você me permite, por que a poupança é um péssimo negócio? Infelizmente, no Brasil, eu digo porque, né, lá ainda tem essa cultura. Aqui nos Estados Unidos não. Aqui nos Estados Unidos é uma cultura muito forte de ação, é bem diferente. Mas o que não pode acontecer é você pôr o teu dinheiro em alguma coisa, seja um título de renda fixa, seja uma poupança, e só porque eu vejo que todo dia tem um pouquinho a mais, eu investi meu dinheiro. Né? Veja, eu tenho que considerar, por exemplo, a inflação. Então, quando eu estou investindo em algo, qual o retorno que esse algo está me dando? Está me dando X%. E qual a inflação? Né? Projetada. Então, você tem que estar fazendo essa conta, porque você pode estar ganhando de um lado e perdendo do outro. Sem dúvida, sem dúvida. A poupança, por exemplo, ela perde para a inflação todos os meses já faz anos. Então, o que significa você ter um rendimento menor do que a inflação? O seu dinheiro perde o poder de compra. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem seu dinheiro investido na poupança nos últimos 5 anos, um exemplo bem simples só para as pessoas entenderem, se com meu dinheiro há 5 anos eu comprava uma casa, hoje eu já não compro mais. Ixi, rapaz, então eu me lasquei, então. Você tá me dando uma péssima notícia. Se seu dinheiro está na poupança há 5 anos... Mas digo, vai. É isso. Então, o conceito que nós temos que ter é de investimento. Quando você compra, por exemplo, a maioria das pessoas, quando compra um imóvel, o que ela tem em mente? Que o imóvel vai valorizar. Isso é um investimento. Né? Eu comprei um ativo que tende a crescer. O mesmo conceito você tem que ter quando você vai querer trabalhar com o teu dinheiro. Eu vou investir o meu dinheiro. E aí não tem outra maneira a não ser você saber alocar o recurso e não simplesmente chegar lá no gerente do banco e perguntar qual a melhor aplicação, ou perguntar para o colega de trabalho qual a melhor aplicação, né?
ideal é você procurar realmente um profissional para você poder alocar, distribuir o teu recurso de uma maneira que, ao longo do tempo, você vai ter, obviamente, um ganho satisfatório, um ganho exponencial. Né? Temos aqui o professor de matemática. Verdade. Esse é mais ou menos assim, a poupança rende anualmente, por exemplo, sei lá, 4% ao ano, mas o IPCA atingiu os 7%, ou seja, o dinheiro que você deixou ali na poupança, ele te rendeu 4%, mas as coisas aumentaram 7%. Então você teve um déficit aí de 3% no seu dinheiro que ficou parado. Isso. Seria mais ou menos isso. Para a gente pegar como exemplo numérico, sim, perfeito, é isso aí. É um pouquinho até pior, né? Porque a poupança tem algumas regras. Hoje ela paga para você, na verdade, por conta da taxa de juros do governo nos patamares que elas estão hoje, 70% do que der o CDI. Né? Uhum. O CDI, podemos dizer que ele é muito próximo da Selic, vamos dizer assim. Né? O CDI ele vai sempre estar muito próximo da Selic. Então veja, até um tempo atrás, se vocês acompanharam, o valor anual da Selic estava 2%. Veja, 70% de 2% ao ano. Então, quer dizer, a inflação, nos últimos 12 meses, eu não tenho o número atualizado, mas há pelo menos uns 60 dias atrás, a inflação ao ano estava mais de 8% nos últimos 12 meses. Então, veja, o seu dinheiro, na verdade, é como se você colocasse uma nota de 100 dentro de uma gaveta e todo dia ia um bicho lá e comia um pedacinho. Aí você abriu a gaveta depois de 2 meses, tinha quase metade da nota. E é mais ou menos isso. A pessoa acha que tem tipo, ele imagina completamente o contrário, porque não entende, né? Ele acha que ele só vê o rendimento, né? O que falam que vai render. Esses títulos aí que você falou... Ô Fábio, só um minutinho. Tenta ver isso. Esses títulos, CBI, CDI, né? CDI é um índice, né? Ele sempre rende acima da inflação? Ele sempre... Não necessariamente. Essas taxas não necessariamente, né? Lógico que quando você vai procurar um título para comprar, a ideia do título é sempre te dar algo mais do que a inflação. A ideia é essa. A ideia é essa. Mas o mercado financeiro ele é muito dinâmico, né? Então, todos os dias, esses valores... mudam. Não é que mudam. Eles são trazidos, a gente chama no mercado, eu trago eles para valor presente. Uhum. Né? Eu sempre tenho... o mercado trabalha sempre com uma taxa de juros futura, uma expectativa de taxa de juros, e a taxa real que está acontecendo hoje. Então, todo dia o mercado... ele pratica essa marcação a mercado. Ele traz o título que está valendo lá no vencimento para valor de hoje e vê quanto está. Então, se a pessoa compra, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Se você compra um título do governo para vencer em 2022, ok? E resolve resgatar ele agora, nesse processo de marcação a mercado, eu posso, se o mercado tiver demanda e eu conseguir efetivar a operação, naquele dia eu posso ganhar ou um pouco mais do que eu estaria ganhando no vencimento, ou um pouco menos, considerando aquele dia. Nesse processo, eu posso ter aí uma perda para a inflação, por exemplo. Ou eu posso ter um título atrelado ao CDI, eu pago tantos por cento do CDI, e a inflação está correndo mais do que o retorno que aquele título vai te dar. Então pode acontecer de eu ter um título e estar ganhando menos. Perdendo para a inflação, sim. Por isso que é importante o processo de alocar o teu recurso. É aquele famoso ditado, né? Você distribuiu os ovos em vários ninhos, né? É uma ideia, mais exatamente. Isso. Você coloca ali, porque perdeu aqui, ganha aqui, entendeu? Compensa o de cá. Mais ou menos alguma coisa. Eu diria, se você me permite, Azanias, dizer que a ideia, na verdade, não é nem que você separa os ovos, embora o raciocínio seja esse, né? Você vai alocar, você vai distribuir. Mas a ideia é eu perceber algo que terá um valor muito maior no futuro, né? Então, assim, às vezes esse exemplo é dado assim, olha, vou montar uma carteira de ações, então compro 15, 20 ações, né? Ou então... a ideia de, não vou ter dinheiro numa instituição só, vou ter em várias. Lógico, tudo isso deve ser considerado, etc e tal, mas o mais importante é o seguinte, quanto de dinheiro eu preciso hoje, agora, ou a médio prazo? X.
O resto, independente de como eu vou dividir, é eu observar algo que possa gerar valor no futuro. Então eu vou dar um exemplo para você do que a gente está falando. Aonde o seu dinheiro vai estar melhor investido daqui 10 anos? Num CDB, que paga uma taxa pré-fixada e acordada aqui agora, ou a Vale do Rio Doce, por exemplo? Né? Entendi. A Vale do Rio Doce tende a ter muito mais valor lá na frente. Né? Então essa é a ideia que eu vou ter. Esse é o conceito de investimento. Então não necessariamente eu vou pulverizar tudo. Quanto mais eu pulverizar, não é isso. Mas quantos % do meu recurso eu posso investir em algo que vai gerar valor. Entendi. Essa é a ideia. Entendi. Pô, legal, gostei demais aí dessa primeira aula aí, né? Muito bom, muito bom. Bom, mas enfim, agora vamos falar assim, eu queria falar um pouquinho também sobre o nosso perfil, né? Certo. A gente não tem nenhuma educação financeira, né? Como a gente poderia começar, aí eu tô falando de pouco dinheiro, né? Ainda há chance de quem ganha pouco, tô falando do cara que talvez guarda R$200, R$100, entendeu? Mais ou menos essa base aí. Há alguma chance desse camarada aplicar o dinheiro dele e fazer render alguma coisa, tipo, satisfatória? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não dá para separar, não dá para eu separar essa resposta. Eu tenho que sair um pouquinho do campo do investimento para a gente falar um pouquinho de comportamento e finanças pessoais, por exemplo, né? Então, o primeiro passo é a pessoa ter dinheiro sobrando para ela poder fazer um investimento, né? Não sobra meu dinheiro, não sobra tal. Sobra, né? A gente passa por aquele processo de educação financeira. Então, a pessoa bem passando batido mesmo, né? Hábitos baratos, saber consumir, saber, né? Controlar, ter planilha de despesa, etc e tal. O passo seguinte a isso é você montar uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É aquele valor que, se acontecer alguma coisa, fiquei sem trabalhar, até eu me recolocar, até eu conseguir ter renda regular de novo, tal, eu juntei um valor. Algumas pessoas fazem 6 meses, outras pessoas fazem 1 ano, tal. Então o que ele faz? Ele pega esse valor e vai todo mês colocando num fundo de investimento que paga Selic. Então, por exemplo, um título do governo, né? Tipo, pós-fixado. Tesouro Direto seria... O Tesouro Direto tem vários, mas um deles, que é a Tesouro Selic, que chama hoje, o Tesouro Selic te paga aí 100% do CDI, ok? E ele tem liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Você pede o resgate, está na conta. Pronto. Né? Dê mais um. Então, essa é a reserva de emergência. É um dinheiro que está na minha mão, está no meu bolso. Entendi. Eu precisei... Você tem uma reserva e ainda assim ela está ainda rendendo alguma coisa. Ela está ali... o que vai acontecer... 100% hoje do CDI está meio que equilibrando com a inflação. Às vezes você perde e tal, mas a reserva de emergência não tem jeito. Ela não é um investimento. Ela é uma reserva de emergência. Ela é um caixa. Então, a gente não vai... Nós não vamos nos preocupar muito em ter retorno com esse dinheiro. Esse dinheiro é para... Assim, eu juntei. Eu tenho 6 meses, se eu ficar parado por algum motivo, eu tenho garantido minhas despesas 6 meses. Ou 1 ano, ou 9 meses. Isso aí quem vai definir é você, de acordo com o teu mercado. Né? Uma dúvida que eu tenho é porque eu também tenho muita, assim, apesar de já ter tentado ler bastante sobre o assunto várias vezes, uma coisa que eu queria te perguntar. Tem algum investimento desses, de CDB, Tesouro Direto, que, nesse caso, você falou que posso resgatar a qualquer momento, mas tem algum que, por exemplo, não necessariamente eu tenho um dinheiro... eu não tenho 10 mil reais, mas eu tenho 200 por mês. Tem algum que eu possa estar... Como se fosse... Antigamente tinha um título de capitalização, por exemplo. Eu vou pagando por mês. Eu não consegui identificar nenhum desse tipo quando eu peguei para pesquisar. Por exemplo, o cara tem que ter 10 mil e ir lá e comprar um negócio de 10 mil. Eu queria saber se tem algum que eu possa pagar... Mensal. Guardar mensalmente, sem que sejam coisas separadas. Pelo menos eu não consegui visualizar nenhum desses. Tem algum desses? O próprio Tesouro Selic, a partir de R$30 você já pode guardar.
Então, se você tiver R$200 por mês, R$100 por mês, você vai lá e... Mas aí eu preciso fazer um plano de um valor fixo ou não? Eu posso ficar depositando aleatoriamente? Você que aplica, né? Qualquer investimento, você vai lá e faz a aplicação. Né? Valores, Tesouro Selic, você tem acesso facilmente, só que você tem que ir lá, entrar lá na tua corretora, no teu home broker e fazer a aplicação. Okay? Hoje tem algumas corretoras que até oferecem, se você quiser, né, aplicar para você e tal, tem alguns serviços diferenciados. Mas é você que coloca. Então sobrou lá no mês, chegou o teu mês de fazer as contas, de reservar o que você vai aplicar, sobrou tanto, eu ainda estou montando minha reserva de emergência, você vai lá, manda o dinheiro para a corretora e vai lá e põe, por exemplo, no Tesouro Selic, que é então, esse dinheiro vai ser juntado num lugar só. Por exemplo, eu mandei 1.000 agora, mês que vem eu mandei 500, sim, né? Aí eu vou ter um montante lá de, sei lá, com um ano, R$8.000. Você vai ter títulos e datas de aplicação separados, porém, quando você entrar na tua posição lá na conta, vai mostrar que você tem um total X. Total, e eu posso resgatar ele a qualquer momento. Exatamente, desde que você esteja colocando sempre no mesmo produto. Né? Então vamos pegar como exemplo para facilitar o Tesouro Selic, que é a antiga LFT, título do governo, né? Pós-fixada. Então eu aplico hoje um valor, eu apliquei numa determinada quantidade de títulos a um determinado preço. Daqui a um mês eu vou aplicar uma outra quantidade de títulos a outro determinado preço. Só que a minha posição, toda vez que eu consultar, está num lugar só. Vai aparecer uma linha só lá, ó, Tesouro Selic, tantos isso é bacana, valores monetários. Ao pesquisar isso, fica um negócio meio parece que você tem que ficar comprando... Imagina que você tem que atingir um valor primeiro para comprar um título que vale aquele valor. Você tem que comprar coisas diferentes e tal. Tem títulos de renda fixa que tem valores mínimos. CDB, em média, o mínimo deles é R$1.000. R$1.000. Então você tem que ter R$1.000 no mínimo para aplicar aquele título. Né? E esses títulos aí, eles rendem mais? Não necessariamente. Você tem... você sempre vai fazer conta, vamos dizer assim. Lógico. Quando você vai adquirir um título de renda fixa, então o governo, por exemplo, no Brasil, título do governo é considerado risco zero. Né? Por quê? Porque o teu credor é o governo. Em tese, o governo vai te pagar, né? Risco zero. Quando você vai para títulos de empresas privadas, então quero comprar um CDB do Banco Itaú, quero comprar um CDB do banco, né, sei lá, BMG, quero comprar um CDB do banco C6, que são bancos novos lá, Banco Inter. Veja, cada empresa privada tem uma nota de crédito atribuída a ela, uma classificação de crédito atribuída a ela. Né? Então você tem muitas agências de classificação de risco, que a gente chama lá. Então você tem a própria Standard & Poor's, você tem a Moody's, né, que são empresas que classificam risco. Então ele vai no banco X, bom, esse banco X, com base em toda a avaliação que nós fizemos, ele é um banco com classificação de risco B. Eu fui lá no outro banco, banco Y, avaliei todo, né, os números do banco, etc e tal, e esse banco tem classificação A. Ok? Classificação de risco, classificação de crédito, que a gente chama lá. Né? Então, quando você, investidor, vai aplicar, se você vê um banco que tem uma classificação A, por exemplo, ele vai pagar um pouco menos para você de taxa, porque ele tem um risco menor. Um risco baixo. O outro banco que apresenta um risco maior vai te pagar um pouquinho mais, porque apresenta, né, um risco, uma classificação de risco maior. Então, tem tudo isso no mercado. Agora é lógico, eu estou ganhando lá no Tesouro Selic 100%, aí vem um outro banco que me oferece 107%. Eu aconselho todo mundo sempre a fazer uma conta, porque às vezes de 100 para 107 a diferença não é tanta e depende muito do teu objetivo, depende muito de tudo aquilo que a gente conversou do ponto de vista de alocação. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito mais para as coisas, né? Alinhar primeiro o meu perfil e a minha expectativa para depois escolher o produto, por exemplo, do que simplesmente vou no que paga mais, ou no que paga X, ou no que, entendeu? Mas, respondendo a tua pergunta, vai depender ali do momento que você está fazendo a aplicação, dos títulos que estão disponíveis e você fazer aquela conta que tem que ser feita. Entendi. Então, trocando por miúdos,
nós vamos sempre precisar de alguém para estar aconselhando, para estar assessorando, porque é muito complicado. E também, pelo que eu percebi, é algo que você tem que estar ali praticamente sempre olhando, sempre vigiando, fazendo conta, entendeu? Não é algo... Isso quando eu estou falando de investimento com um pouquinho mais de risco, né? Falando desse investimento. Que se você investir numa renda fixa ali, então mais tranquilo. Você não precisa ficar ali vigiando seu ovinho ali e tal. Mas num investimento que você tem um pouquinho mais de risco, e provavelmente esse investimento também ele tem a probabilidade de te dar um pouquinho mais de lucro também, então aí você tem que estar mais consciente, olhando, vigiando, para ver se aquilo ali também não tende a perder, né? Não tende a quebrar, não é verdade? Sim. E para gente que não trabalha direto, então é aí que entra a corretora, já entrando nesse assunto, é aí que entra as corretoras, então. A corretora na verdade é uma plataforma, digamos assim, né? Uhum. Ela vai disponibilizar para você todos os produtos de investimento que existem no mercado. Então você vai entrar numa... Hoje as corretoras você faz tudo pela internet. Então ela tem lá o site dela, você entra, é uma plataforma. Você quer aplicar em título do governo, tem um espaço. Você quer aplicar em renda fixa, tem um espaço. Você quer aplicar em ações, tem um espaço, tal. Então ela é uma plataforma. É um mercado. É um mercado. É um supermercado com as prateleiras te mostrando os produtos ali. Exatamente. E daí você compra. Ela disponibiliza os produtos. Tanto que as corretoras, elas disponibilizam os mesmos fundos, dos mesmos gestores... os mesmos títulos CDB, CRI, LCI, LCA, etc. e tal. É uma plataforma na qual você tem disponível todos os produtos de investimento. É o seu agente de investimento, é o seu assessor de investimento que pode ser muito útil para você nessa hora de te ajudar a alocar o teu recurso. E então, no caso, a corretora também trabalha com essas pessoas, tem essas pessoas disponíveis. Sim. A corretora, vamos pegar o exemplo da XP, que é uma corretora muito conhecida lá no Brasil. A XP ela trabalha num formato de agentes autônomos de investimento, né? Então você tem a corretora e tem um escritório de investimento, uma sociedade de pessoa jurídica que formaliza um contrato com a XP, né? De assessoria de agente autônomo, e aí perante o cliente você... o teu assessor ele sempre vai te orientar, vai sempre te ajudar na alocação do teu recurso, apresentando os produtos da XP. Entendi. Então você, cliente, vai ser cliente da corretora, né? Entendi. E assessorado por um profissional que tem que ser qualificado para isso, ele tem que ter algumas certificações, ele tem que ser certificações aprovadas pela CVM, que é o órgão que acompanha lá o mercado de valor imobiliário no Brasil. E aí você tem a sua conta na corretora e assessorado por um profissional que tem lá uma expertise para te ajudar. Então, conversei com o assessor, gostei da orientação, gostamos do esclarecimento que ele deu sobre todos os produtos, cheguei a uma carteira aqui que eu quero montar, aí você vai na corretora, na plataforma e aplica naqueles produtos que vocês conversaram. Bacana. Eu não sabia muito bem como que funcionava, mas... Uma dúvida que eu tenho, que às vezes, assim, sem a gente conhecer alguém e olhando por conta própria, a gente fica com um pouco de medo. Por exemplo, esses investimentos variáveis, não sei como que se chama, de ações, é imprescindível você ter uma corretora. E esses investimentos que a gente acabou de citar de 100, 200, 300 reais por mês, que eu quero juntar um dinheiro, né, e que não seja de poupança, o que eu teria que pagar para essas corretoras? E se o que eu tenho que pagar no final, isso vai ser mais lucrativo, com certeza, do que a poupança, porque a gente fica um pouco com medo que quando você lê lá, você vê isento de além do imposto de renda, isento de imposto de renda, não isento de imposto de renda, aquilo confunde muita gente. E eu às vezes a gente, eu não sei quanto que eu vou ter que pagar para a corretora, então eu vou ficar juntando 200, 300 reais por mês, aí chego no final do ano, aí eles vão me cobrar não sei quanto, e como que eles cobram? Se é por movimentação, se é toda vez que eu vou tirar, como que funciona isso? A gente realmente não entende muito. A corretora não cobra absolutamente nada do cliente. O cliente não paga nada para ter conta numa corretora, né? Não tem tarifa, não tem nada. Uma corretora de valores ela é remunerada pelos fundos de investimento que ela tem lá, que ela distribui,
pelos CDBs, enfim, os produtos de investimento que a corretora comercial, que ela distribui, melhor dizendo, essa é a palavra correta, ela tem uma remuneração dela, né, dessas pessoas que colocam seus produtos nessa plataforma. Então eu sou um fundo de investimento e quero que meu fundo esteja nas plataformas de várias corretoras, para que a maioria das pessoas tenham acesso. Então eu vou remunerar aquela corretora, né? Então a corretora recebe o acordado, o contratado com esse fundo de investimento, mas o cliente não paga absolutamente nada para a corretora para ter uma falando conta. em miúdos, né? Para o chão de fábrica de novo. Tipo, eu abri uma empresa e eu quero vender ações da minha empresa. Então, eu estou vendendo um produto da minha empresa. Então aí eu vou procurar uma corretora. Então quem faz esse pagamento para a corretora sou eu, a empresa, para ela poder disponibilizar as minhas ações aí para as pessoas poderem aplicar, comprar ou não. Seria mais ou menos isso? Não. Ações é um outro processo. Né? Títulos, eu acho que talvez... Isso, as ações é diferente. Ações você só pode negociar através de uma corretora, né? Agora, os títulos de renda fixa, os fundos, por exemplo... Não é necessário ter uma corretora para esses títulos? Título de renda fixa você pode comprar em banco, por exemplo, né? Então, por exemplo, CDB você pode ir no seu banco. Qual que é a questão? A questão é que se você tem conta no banco X, via de regra o banco X só vai vender o CDB dele. Você não vai ter acesso aos outros CDBs. Numa corretora, você vai ter acesso ao CDB do banco X, do banco Y, do banco Z. E mesmo você estando no banco A, você pode comprar um CDB do banco X, sei lá, do banco Y. Então, se você tem conta numa corretora, sim. Tem que fazer né? Se você tem conta num banco, vamos pegar um banco como exemplo aqui. Se você tem conta no Bradesco, por exemplo, você só vai ter o Bradesco só vai te ofertar CDB do próprio Bradesco. Entendi. Né? Então são os bancos que pagam uma comissão à corretora por ele estar sendo o emissor daquele título, por exemplo, um CDB vai ser banco, né? Através da corretora eu cheguei naquele banco, então para o banco é interessante pagar algo para a corretora para que eu tenha o meu dinheiro. Tipo isso. Olha, é mais ou menos assim, olha, você vai emitir eu emiti meu título que eu queria colocar na tua prateleira. Na tua prateleira. Olha, eu estou disposto a pagar X. Para você, para entrar, daí vai como eles acordam, né? Como a poupança é isento de imposto de renda, não é? Poupança é isento de imposto de renda. E tem alguns desses que falam que é isento, não é isento. Por quê? Tem uns que são, outros que não. Tem alguns, né? Por exemplo, LCI, ele é isento de imposto de renda. Então, obviamente, você quando estiver alocando o teu recurso, LCI e LCA, que são títulos específicos, né? Letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário. Então, você, na verdade, está comprando um título que está atrelado a créditos imobiliários, ok? E no agrário, crédito do setor de agricultura. Existe algum risco? Existe, o risco da empresa, o risco de... né? O título de privado, ele tem o risco, sim. Né? E esses são privados? Esse agrário? Sim, são títulos privados, são títulos de renda fixa privada. E os do governo, ele não é isento? Não, o título do governo que ele tem... Não, o título do governo não é isento, né? Você paga sobre o rendimento, né? E aí é uma tabela regressiva, né? Você começa com 22,5% e depois de 2 anos, né, você está pagando 15% sobre o rendimento, ok? É importante, sim, você tem várias modalidades de investimentos hoje no mercado, e aqui me permitam fazer um parênteses, né? Você citou ali uma coisa, por isso que eu lembrei agora. Mesmo poupança não pagando imposto de renda, não é lucrativo. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Esqueçam poupança. E você citou, né? A gente pensa que não, mas infelizmente ainda é vendido assim em alguns lugares. Título de capitalização não é, nunca foi e nunca será um investimento. Então, por favor, né? Quem estiver nos assistindo aí, nem poupança, nem título de capitalização são investimentos. Agora, voltando ao que eu estava falando, tem muitos títulos no mercado que são isentos de imposto de renda, né? Você tem o LCI, você tem a LCA, você tem fundos de investimento hoje que na composição tem debêntures incentivadas, que a gente chama, né? Então, debêntures são títulos de empresas privadas que emitem papéis, pagam taxa de juros para captar recursos, que é aquela história que você falou aqui de emprestar dinheiro e tal. As debêntures incentivadas, que são empresas ligadas a setor de infraestrutura, também são isentos de imposto de renda. Hoje você tem muito produto de investimento na prateleira das corretoras
que tem na composição debêntures incentivadas a valores acessíveis que você pode comprar. Mas, mais uma vez, são produtos que não pode ser essa a razão de eu decidir por fazer o meu investimento. Então, por exemplo, vamos voltar lá para os R$1.000. Eu tenho R$1.000. Então, eu tenho a LCI, que eu não pago imposto de renda. E eu tenho a debênture incentivada, que não paga imposto de renda. Eu ponho 50% em cada uma delas, porque eu não estou pagando imposto de renda. Não é isso que vai definir o teu investimento. Não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, né? Lógico. Eu sou uma pessoa conservadora, tá certo? Então, dos meus R$1.000, eu não quero correr risco com nada. Aí, lógico, eu vou colocar lá 30%, 40% em algo que tenha liquidez imediata, vou pôr 10% num CDB, vou pôr mais 10% numa LCI, vou pôr 20% numa debênture incentivada, que não tem imposto de renda, porque eu sou conservador, eu não quero aceitar risco, tenho noção total de que eu não vou ter rendimento, porque uma pessoa de perfil conservador, ela Não tem. com muito custo, ela vai conseguir empatar a inflação. Essa que é a verdade, se conseguir, né? Sendo bem transparente, porque é um esforço danado para você cobrir a inflação. Cobrir a inflação não é investir. Não. E detalhe, né? Nós estamos falando um pouquinho de economia aqui. Nós estamos falando de inflação no Brasil, por exemplo, né? A gente fala muito do Brasil porque imagino que a maioria dos espectadores aqui sejam brasileiros, né? Claro. Mas assim, no Brasil, quando a gente fala em inflação, nós estamos falando de inflação, assim, basicamente é o aumento do leite, o aumento do vestuário, De gasolina. aumento dessas coisas. Então, quer dizer, não quer dizer também que não é porque a inflação, que eu estou empatando aquela inflação que eu empatei a inflação, não perdi dinheiro. Não. Tem as coisas aí que não estão ali na inflação e que vão fazer também o seu dinheiro de alguma forma num potencial. Se você não ganhar, se o dinheiro ficou parado, você pode dizer que você tá trabalhando seu dinheiro de graça, né? Seu dinheiro tá parado um ano, você não perdeu, mas você não ganhou e cansou o dinheiro, digamos assim. Se fosse um trabalho, seu dinheiro tá ali parado durante 1 ano, 2 anos, sem nenhum sentido, né? Não, sem nenhum. Quer dizer, você faz um esforço para não ter ganho. É mais ou menos como você trabalhar e chegar no final do dia, a pessoa para quem você trabalha, a organização, a instituição, fala assim: hoje eu não vou te pagar, você tá tudo certo. Pô, trabalhei, tá tudo tranquilo. Né? É o esforço do dinheiro ali parado. Não, pô, eu trabalhei, não tava parado, mas eu não ganhei nada, não, mas eu não tava parado. Então, assim. O que eu queria dizer é isso. São fatores importantes de se analisar? São, sem dúvida nenhuma. Que não pagam imposto de renda, né? Quando eu vou escolher um título de previdência lá para longo prazo, tem várias modalidades. Tem 2 modalidades de tributação de imposto de renda. Eu tenho que considerar isso, mas que isso não seja um fator que pese na hora de eu escolher. Né? Eu tenho R$1.000. Então eu vou comprar tudo em algo que não paga imposto de renda, tudo que me dê isenção de imposto de renda, ou em 2 coisas que me dão, ou... Não, isso não vai fazer você ganhar dinheiro. O que vai fazer o teu dinheiro trabalhar a teu favor, essa é a grande verdade. E aqui só fazer um disclaimer, me permitam, isso aqui não é recomendação de investimento, nada disso. Mas assim, o correto mesmo quando se fala em investimento, é você pensar que 100% do seu investimento esteja em ativos produtivos. Ações, fundo imobiliário, empresas de modo geral. Algo que gere valor ao longo do tempo. Isso é investimento. Né? Qualquer decisão que você tome pautada em porque o banco está me dando 100% do CDI. 100 é um número legal, né? Mas estava 2% até um tempo atrás. 100% de 2% é quanto? 2%. 2% não é um bom rendimento. Então, o que precisa, de um modo geral, é mudar o mindset, vamos dizer assim. É mudar o conceito que você tem na sua mente de que nós não temos que guardar o nosso dinheiro. Nós temos que buscar investir o nosso dinheiro, né? Então, na hora que você pensa em investir o teu dinheiro, as coisas mudam de figura. As coisas mudam de figura, porque você começa a entender que o seu dinheiro precisa trabalhar para você. E não, né? Eu coloco na poupança, todo dia eu olho e está aumentando um pouquinho. Só que as coisas... A inflação está galopando um pouquinho também todos os dias. E eu não estou enxergando, né? Não, eu não vou pôr meu dinheiro nisso. Um ganho mentiroso, né? Eu não vou pôr meu dinheiro nisso porque é arriscado. Eu não vou pôr meu dinheiro naquilo porque é renda variável. Você precisa entender
né, o conceito, né? Precisa saber o que é investir, o que é especular, o que é guardar, tudo isso. Depois que você tiver esse conhecimento bem fundamentado com você, aí você pode dizer, né, Vou esse, correr um risquinho aqui. que esse conhecimento fundamentado eu chamo do seguinte, primeiro, qual é a minha expectativa para o dinheiro que eu tenho? Eu conheço, não é uma nem duas, muitas pessoas ao longo desses meus 30 anos que assim, não, esse dinheiro talvez eu vá usar. Aí passa 3, 4 anos, o dinheiro está do mesmo jeito, mas ele nunca foi investido por conta de eu prefiro ficar olhando meu dinheiro ali onde ele está, eu sei que ele não está sumindo, ele está ali guardadinho e tal, mas deixou-se de dobrar o valor daquele dinheiro. O mercado financeiro, ele deu, de 2016 para cá no Brasil, ele deu oportunidades extremamente significativas, né? Coisa para você fazer 5, 6 vezes o teu dinheiro. Então, quem soube aproveitar, 2016 para cá, por exemplo, hoje está com 5, 6 vezes mais do patrimônio que ele tinha em 2016. Né? Nós tivemos aí essa mais recente aí, a crise de março de 2020, né? Quando a gente teve aí o estopim do coronavírus, o mercado financeiro se desesperou, as pessoas se desesperaram freneticamente, e o mercado deu várias oportunidades. Teve gente que aproveitou, também pegou e surfou de lá para cá 2, 3 vezes o capital, né? Não estou dizendo que esses momentos, né, como o coronavírus, é isso que faz o... Não, mas você precisa entender o tempo, né? Você precisa entender que o tempo, o que gera valor é o tempo, né? Nada na vida que é imediato vai te... Né? Não existe nada que seja imediato. Com os investimentos não é diferente. Não adianta eu querer pôr R$1.000 hoje e amanhã ter 2.000. Isso não, né? Não, você vai pegar seus R$1.000 e vai pensar assim, olha, eu vou pensar em longo prazo. Vou pensar em 20 anos. Às vezes em 1 ano você já ganhou um valor bom. Mas a tua cabeça estava em 20 anos. Né? Vocês conhecem, né, o Warren Buffett. O Warren Buffett é um dos maiores investidores que nós temos no mundo. Se eu não me engano, no ano passado, se ele não é o segundo, ele é o terceiro homem mais rico do mundo. Mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio, etc. E tal, um investidor muito conhecido. Ele tem 90 anos de idade. E ainda hoje ele faz investimento pensando em 30, 40 anos. Ele só compra empresa pensando como vai estar essa empresa daqui a 30, 40 anos. Ele tem 90. Mas ele faz isso desde os já é educado a fazer... Pensar dessa forma. Vai demorar 30 anos, então você está me dizendo para eu ter... Não, eu estou te dizendo que você tem que pensar a longo prazo. As coisas vão acontecer certamente mais rápido do que você imagina, mas não instantaneamente. Né? Então, seria isso, né? Investimento, eu acho que é o conceito, não é as perguntas que você tem, né? Os detalhes que você tem, o que não paga imposto, qual que é o valor mínimo dessa aplicação, quem que é o emissor dessa, quem que é o emissor daquela, eles são partes do processo. Mas o mais importante é quando você tem uma alocação do teu recurso com uma visão para investimento, estou falando com uma visão de médio e longo prazo, e nesse médio e longo prazo eu estou obedecendo a minha expectativa, o meu perfil de investidor, né? E isso casado, eu depois vou ter a disciplina, talvez seja a palavra mais importante desse processo, eu vou ter a disciplina de não mudar o rumo do meu planejamento, né? Eu vou deixar lá. Puxa vida, eu apliquei numa ação, caiu não sei quantos %. Se você escolheu um fundamento adequado, se você escolheu uma coisa... Esse assunto que seria bacana a gente trazer agora, porque a gente falou bastante desses investimentos, assim, como que a gente fala? Renda fixa. Renda fixa. Aí eu acho que esse assunto é a dúvida da maioria. Vamos falar um pouco agora sobre as ações. Como que funciona esse mercado de ações? Porque as ações, eu creio que é aí que deve estar o risco do negócio. Né? Onde há o risco e o que você faz. Assim, o que você faz no mercado de ações, o que você oferece, né? E como que você aconselha uma pessoa que poderia começar a pensar em querer trabalhar nesse sentido. Porque antes da gente começar a falar que a gente comentou questão de estudo e tal. Sim. É necessário que a pessoa estude para trabalhar com ações? Ou se eu tiver algum
Assessor, já basta. Nos explica um pouco sobre isso, por favor. É lógico que, sem dúvida nenhuma, a recomendação é todo mundo estudar o máximo que puder para poder fazer investimento, né? O ideal é que você saiba, conheça, mesmo que você tenha um assessor, que você confie, mas é muito importante que você também conheça, porque vocês vão trocar ideias, né? E você, conhecendo, você vai ficar mais confortável. Né? Então, principalmente o mercado de ações. O mercado de ações é um mercado, brilha os olhos de muitas pessoas, né? Mas o grande problema é que você precisa saber o que você está fazendo. Hoje você liga o YouTube aí, tá cheio de gente falando de tudo, gente que tem 18, 19 anos querendo ensinar você a ganhar dinheiro, quer dizer, ele até pode ter ganhado, mas né, então, no caso um cara de 18 anos... Se você anos... explicar, então, esse negócio também é meio complicado, porque quando você entra na internet, você tem um marketing muito forte sobre como fazer os seus R$1.000 se transformar em 1 milhão em um ano, exemplo, entendeu? Aí você tem aquelas explicações com palavras difíceis e não sei o que, e contas que a gente não vai entender como que funciona, mas é muito... Sabe, é muito, e tem, assim, e com milhões de seguidores, entende? As pessoas mostrando exemplo e tal. Mas, assim, eu sempre fui muito cabreiro com essa coisa, eu nunca mexi com ações, porque eu realmente não entendo e sei que tem um risco, entende? Então, assim, como driblar esse negócio, essa informação que é demais pra gente realmente chegar na confiança de que você falou assim, tá confiado mesmo, seguro, vou fazer, né? Seguro pra chegar nessa segurança. O primeiro ponto é o seguinte, o estudo é fundamental, né? Estudar. Eu quero investir em ações. Então, ações, você tem duas escolas clássicas para análise de ações, né? Que a gente chama no mercado. A escola fundamentalista, né? A escola fundamentalista, ela vai analisar a ação com base nos fundamentos. Então eu vou destrinchar o balanço da empresa, vou ver que mercado que aquela empresa está inserida, vou ver quem são os executivos daquela empresa, eu vou calcular os múltiplos daquela empresa, né? Então eu vou pegar tudo que aquela empresa tem de negócio, onde ela tem negócio, qual que é a expectativa de faturamento dela, qual que é a matéria-prima dela, quanto que impacta no custo dela, e aí eu vou fazer uma série de cálculos, né? E vou calcular o que a gente chama de valor intrínseco, o que a gente chama de valor justo no mercado, né? Ou seja, com base em todas essas informações, eu projetei essa empresa para daqui 10 anos, peguei esse valor, trouxe para valor presente, cheguei à conclusão que essa empresa hoje teria que estar valendo R$10 na bolsa. Aí eu vou lá e vejo que a ação está sendo negociada a 6. Poxa, se ela teria que valer 10 hoje, está negociando 6, eu vou comprar, né? Ela está bem barata, né? Ou alguns gestores famosos e competentes aí no mercado fazem todo esse cálculo através da taxa interna de retorno de uma empresa, né? Então eu calculo lá todas as variáveis que envolvem uma empresa e calculo a famosa tira aí. Se a taxa interna de retorno estiver num patamar que eu acho legal ao ano, 20% ao ano, 18% ao ano, que é um excelente retorno, eu vou lá e compro essa ação também, independente do preço que está aparecendo na tela ali do computador. Eu sei que, com base na minha análise, se ela tem uma certa eficácia, eu sei que esse preço é o de menos. E a gente tem uma outra escola, que é chamada escola de análise técnica, na qual você avalia o preço das ações através do estudo de gráfico, né? Então, você vê lá, vocês certamente já viram, né? Os gráficos, etc e tal. Então, a escola da análise técnica, ela usa a análise do preço. Então, o gráfico, ele forma padrões de comportamento, né? Então, estatisticamente, aqueles padrões mostram que o preço pode subir ou cair de acordo com o padrão que se formou na tela. E a análise técnica, ela empresta alguns conceitos da matemática, alguns conceitos enfim, né, da física, e traz para o mercado financeiro para poder ajudar nessa análise dos padrões que se formam, né? Trabalha-se muito com médias móveis como indicadores, trabalha muito com Fibonacci, né? A extensão e retração de Fibonacci, para você saber aonde um determinado preço pode chegar ou pode voltar, tal. Mas aí são escolas diferentes. Uma eu estudo os fundamentos, outra eu estudo o comportamento do preço.
De modo geral, e aqui não é uma verdade, mas é uma coisa que é muito de cada um, uma pessoa que quer investir mais a curto prazo em ações, talvez a análise técnica, a análise gráfica seja mais aconselhável. Por quê? Porque normalmente na análise lá de gráficos, você vai ter uma entrada numa determinada ação, vai ter um alvo, vai ter um ponto que se ele não for do jeito que você quer bater lá, você vai sair da operação e vai buscar uma outra. Então, para o curto prazo, para quem quer mexer com ações, a escola técnica talvez seja mais indicada. A pessoa estudar lá análise gráfica, análise técnica, né? Para poder investir. Agora, a pessoa que quer investir mesmo, eu quero investir, estou montando uma carteira de investimento, parte dessa minha carteira eu vou colocar em ações. Aí a análise fundamentalista ela é mais propícia. E sem sombra de dúvidas melhor, porque você vai estar... É como se você fizesse assim. Eu tô com muito dinheiro aqui na minha mão. Eu tô com 10 milhões de reais hoje. Aqui é fictício, só para a pessoa entender. Tá? Você pode comprar ações com 10 reais se você quiser. Claro. Mas o que eu gosto de dar exemplo para as pessoas é o seguinte. Se você tivesse 10 milhões hoje na tua mão agora, uma das coisas que certamente para muitas pessoas apareceria em mente é vou pôr num negócio. Né? E aí quando você vai pôr num negócio, como é que você analisa? Vou comprar... Tô dando um exemplo tudo fictício, só pra gente entender. Vou querer comprar uma franquia do Five Guys. Legal. Como é que você vai analisar para comprar a franquia do Five Guys? Entendeu? Essa é mais ou menos a importância que tem que se dar na hora que você vai comprar 10 reais numa ação. Você está botando o teu dinheiro numa empresa que você quer ver daqui um bom tempo, aquilo te dá muito retorno. A análise fundamentalista que vai te dar essa possibilidade. E aí você precisa estudar a análise fundamentalista. Como é que você vai estudar? Você vai buscar aquilo que seja reconhecidamente no mercado de valor. Então eu vou ler livros de pessoas reconhecidamente bem-sucedidas nas suas áreas. Então, por exemplo, eu quero saber como se investe em ações. Então eu vou pegar livros de pessoas que são gestores de fundos internacionais ou mesmo nacionais, do próprio Warren Buffett, que é um investidor... É consenso no mundo inteiro, notável. Vou pegar livros desses caras e vou ler. Luciano, mas eu vou ler o livro... um livro grosso... Sim, sim. Você tem que fazer isso. Senão, desculpa te dizer, você vai ficar refém. Isso não é ruim, não estou dizendo que seja ruim, mas não é totalmente bom. Eu vou ficar refém de um analista da corretora, por exemplo. Né? Então... vou ficar refém dessas pessoas que vendem relatórios de análise, né? Tem vários, não estou criticando, por favor. Claro. Quando eu digo refém, eu estou dizendo assim, eu estou deixando na mão de um terceiro gerir o meu recurso, e esse terceiro, na verdade, ele não tem compromisso com o meu recurso. São pessoas competentes, tem muita casa de análise competente. O que é a casa de análise? É aquela empresa que faz a análise fundamentalista das ações e te disponibiliza relatórios. Olha, a ação tal pode comprar com base nisso, a ação tal tá valendo tanto, ela vai chegar a tanto, tal. Só que esses camaradas, na hora que acontece alguma coisa, eles podem mudar de ideia. Então, olha, refizemos nossa análise e uma empresa que a gente achava que valia 20 está valendo 8. Então, olha, e aí você tem que ficar correndo e tal. Então, para você fugir dessa parte, você tem que estudar. Você tem que estudar. Então, assim, enquanto você ainda não está craque, quem te ajuda? Obviamente, o assessor de investimento, que vai, junto com você, ele vai ter relatórios de diversos analistas de valor mobiliário que vão te dar recomendação de ações, ele vai te apresentar aquela recomendação, ele vai te apresentar aquela carteira, ele vai te apresentar o porquê, ele vai te mostrar o porquê que você tem que aplicar naquela ação. Ao passo que se você estudar e for se especializando, o seu assessor passa a ser um parceiro na troca de ideias. Entendi. Olha, o que você acha disso? Poxa, eu também estava pensando. Poxa, não tinha pensado por esse lado. Mas você vai estar mais seguro. Sim. Entendeu? Então, estudar é fundamental. O que você precisa nesse inteirinho é identificar o que é melhor para você. Eu prefiro montar uma carteira e esquecer, ou eu quero trabalhar no mercado de ações de forma mais curta, né? Quero comprar uma ação que eu vi no gráfico, ela tá 10, pode chegar a 13. Poxa, 30%, tá bom. Coloco aqui uma perda, que a gente chama de stop loss na análise gráfica de 5% aqui. Se der errado eu perco 5, se der certo eu perco... Se der errado eu perco 5, se der certo eu ganho 30. E aí você, né, faz aquela aplicação, vai ser uma aplicação de curto prazo.
Eu particularmente digo que isso é o que a gente chama no mercado de trade. Isso não é um investimento, né? Isso é um trade. Você entrou ali... Vamos explicar o que é trade aqui para a galera entender o que é trade. Ok. Na questão de imobiliário, né? Bolsa imobiliária. Isso. O trade é quando você faz uma operação de curto prazo, né? Pode ser day trade, né? Que é a aplicação onde você compra e vende no mesmo dia. Pode ser o swing trade, você entra numa posição, ela pode durar 1 semana, 2 semanas, 3 dias, ela dura mais do que um dia. E tem ainda no mercado o que eles chamam de position trade, que é o cara que aplica aplica assim, ele investe e deixa o trade correr, às vezes dura 1 mês, 2 meses e tal. Via de regra, o pessoal que faz trade, ele adota como ferramenta de estudo e de análise o gráfico, né? E as pessoas do day trading, elas, além do gráfico, algumas usam fluxo a gente chama de fluxo, né, de ordens. Ele acompanha ali pela tela, em determinadas ferramentas, ali. Ele acompanha quando muita gente começa a comprar, ele consegue enxergar esse movimento de uma força compradora, ele compra, aí ele começa a enxergar que tem muita gente vendendo, ele captura esse movimento de queda. Então o trade, ele é uma visão, mesmo position, ele é uma visão mais eu tenho uma ideia de quando eu vou entrar, eu já tenho um preço para atingir e tenho um preço para sair. Esse é o trade. Né? Eu entro, eu tenho um alvo e eu tenho um stop loss. O fundamento, que é o que a gente montar carteira, compra uma ação e segura, o mercado chama de buy and hold. Né? Compro e seguro, carrego. Né? Buy and hold. Então essa basicamente é a diferença na linguagem aí do mercado quando a gente usa trade ou... Trade, então, pelo que você está falando aí, tem que ser de um camarada bem esperto, já bem entendido sobre o assunto, porque deve ser uma loucura, né? O cara compra uma coisa aqui de manhã e já na expectativa de atingir aquele valor que ele quer durante o dia, tem que estar vigiando também, possivelmente tem que trabalhar só nisso, né? Não sei. Sim, o trade tem que conhecer bastante o mercado, porque... E aí na internet hoje o que você mais tem são pessoas trabalhando essa área mesmo, a área do trade, né? Então, cursos para vender, fórmula mágica, né? Olha, tem um setup tal, né? Olha, para de trabalhar. Olha, eu já vi um camarada aí que pega a calculadora, senta lá na padaria, me dá um pãozinho e não sei o que lá. Aí ele pega o celular, acabei de fazer um trade e paguei a conta. Gente, isso não existe, né? Não existe. Eu conheço pessoas que vivem do trade, mas tem que ter um conhecimento, tem que ter um tempo de tela, é que nem piloto de avião, tem que ter um tempo, você não vai catar um cara, ensinar a pilotar avião, enfiar dentro do avião, agora vai. Trade é do mesmo jeito. Muita gente, mas muita mesmo perde dinheiro, perde muito dinheiro, não dá certo. Eu não sei, eu vi uma pesquisa aí, aliás, eu vi um economista falando que praticamente 99% das pessoas que fazem trade, elas tomam prejuízo. As pessoas que ganham no trade, elas são, assim, pouquíssimas. Você imagina, 10 pessoas fazendo trade, uma só ganhando e 9 perdendo. Sério? Bom, foi o que ele disse, não sei se esse número é um número... verdadeiro, não sei. No Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos eu não tenho para te dizer, mas no Brasil esse número girava em torno de 95%, né, das pessoas que de alguma forma tentaram trade não vingaram, vamos dizer assim. E lá no Brasil, a FGV, que é uma faculdade lá no Brasil conhecida, fez uma pesquisa, eu não me lembro agora o período para falar para vocês, aonde eles chegaram à conclusão que as pessoas que ganhavam no trade representava, sei lá, 1, alguma coisa por cento do universo que foi pesquisado, ganhava um pouco mais do que um salário mínimo no final das contas, né? Agora, isso aí, lógico, tem as suas, né? Precisa ver, tem N perguntas dessa pesquisa para ser feita. A realidade que eu posso dizer para vocês é que eu conheço muita gente que perdeu muito dinheiro, conheço pessoas que perderam patrimônio querendo fazer trade, mas conheço pessoas que vivem de trade também. E ele lá no dia a dia, full time, o trabalho dele é fazer trade. Então ele vai lá, entra no mercado, tira o que ele precisa daquele dia Então, a pergunta que eu ia fazer uma pergunta, você já meio que respondeu também.
se você, é uma pergunta pessoal, né? Não generalizando. No seu caso, pelo tempo que você trabalha, se você já conheceu gente que perdeu muito dinheiro, você já meio que, Conheci. respondeu. Para eu ser um trade, isso é uma coisa... eu posso ser um trade e ter um assessor? Assessor? Pode. Eu consigo ser um trade com um assessor, e essas pessoas que perderam, necessariamente elas perderam, lógico, por não conhecer, mas por não ter um assessor. E o que eu tendo um assessor, o que nisso pode fazer? Por exemplo, você conhece pessoas que perderam por conta própria ou também com assessores? Ou com assessor isso diminui muito a probabilidade de eu perder? Em que, eu sei que isso não é uma pergunta 100% exata, mas no seu ponto de vista, se eu for me tornar um trade e tiver um assessor, esses assessores vão me garantir, pelo menos que eu não perca tanto dinheiro? Você acha que isso pode sim ajudar? Na verdade, não. Tá? O trader é um camarada solitário. Né? E nenhum assessor dá assessoria para traders. Para o trade. Você não tem um assessor que vai te dar o que a gente chama aí no mercado de call. Ele não vai ficar compra aqui, compra colar, né? As corretoras, elas até têm esses chamados calls. Então você vai entrar lá no site da corretora, você vai encontrar em várias corretoras os calls, compra a Petrobras aqui a tanto, stop de tanto e tal. Mas ela não tá no dia a dia com você. Aquilo é bem... Você abre lá, tem corretoras que todo dia ela tem um trade para você. Você abre lá o home broker dela, o site dela. Ela tem uma dica pra você, né? Pra você fazer um trade naquele dia. Uma dica. Mas ela não vai estar ali o tempo todo te assessorando, dizendo, olha, sai agora, não entra. Não, nenhum assessor faz isso. Isso não existe, na verdade. Uma pessoa para te assessorar a fazer trade. O trader é um camarada solitário. Ele tem que estudar muito, ele vai ligar o... Solitário que eu digo, né? Hoje em dia com a facilidade das... Ele vai ter que fazer por ele. Pelo seu conhecimento. Você vai ter que entrar ali... saber onde tem que sair, saber onde tem que estopar, saber como entrar, por que entrou, o que fez você entrar. É uma vida solitária. Você atribui essas pessoas que perderam dinheiro, que não conseguiram se manter como trade, ao fato deles não estudarem? Ou pode acontecer de ter um pouco de sorte também? Por exemplo, as pessoas que não conseguiram é porque não estudaram o suficiente. Você atribui o mercado de ações a 100% a estudo ou não necessariamente? Duas perguntas, né? Então, a primeira eu responderia o seguinte: tem de tudo aí, mas com certeza não estudaram. As pessoas que perderam dinheiro não estudaram. Eu acho que a maioria das pessoas que perdem dinheiro com trade é a pessoa que acredita que existe uma fórmula mágica. Existe uma média móvel, existe média móvel cruzando, existe 3 indicadores que quando eles estão concatenados dá compra, existe isso. Não existe. Esse é o primeiro ponto. Então, e aí é uma opinião pessoal. A pessoa que perde dinheiro, ela perde porque ela acha que é simples. É só eu fazer um curso, o camarada vai me dar um setup. Setup é um modelo de entrada, saída, etc e tal. E isso é uma fórmula mágica que vai me ajudar. E aí ele nem estudou o suficiente, ele depositou o dinheiro dele numa coisa que ele não sabia nem o que era, e aí ele perdeu o dinheiro dele. Alguns traders perdem por conta da ansiedade. Ele até sabe operar, ele até tem uma boa leitura do gráfico, do mercado, mas ele é um cara que ele é assim. Começou a subir, ele sai rápido. Começou a cair, ele não tem paciência de esperar, ele sai rápido. Então, no final das contas, ele está sempre negativo. Fechou o período lá que ele tinha que estar, né? Apurando o ganho ou a perda dele, ele está negativo. Porque outra coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: você não vai ganhar todo dia e nem em todas as operações. Sim. Você vai ganhar um pouco numa, perder na outra, ganhar numa, ganhar. O importante é que o período que você estipulou para você ter a sua avaliação, a sua apuração, seja positivo. Então, se eu quero apurar a semana, eu tenho que terminar a semana positivo. Se eu apurar o mês eu tenho que terminar positivo e de uma maneira satisfatória, né? Existem estudos, eu particularmente não conheço pessoas assim, mas existem estudos que trabalham na expectativa matemática e o cara faz 6 trades que dão errado e 2 que dão certo, mas os 2 que dão certo, né, gera 70% de lucro para ele na expectativa matemática. Então, tem um pouco de tudo, né? Então, a pessoa que foi lá e tentou fazer o trade através de uma fórmula mágica, como não existe batata, ele vai perder o dinheiro dele, porque, né, não dá para você depositar o teu dinheiro na confiança sempre do cruzamento de médias móveis, por exemplo, né? Então, enfim, você tem que ter estudo.
A média móvel, pô, mas eu olhei o gráfico aqui, uma média cruzou com a outra, deu não sei quantos por cento, isso é uma... Sim, vai funcionar uma hora, mas nem toda hora, então... E assim, para perder muito dinheiro tem que haver uma grande insistência também, né? Ou pode acontecer de você perder muito dinheiro rapidamente. Por exemplo, você vai perdendo... qual a porcentagem máxima que você já viu, por exemplo, o cara conseguir perder um dinheiro... quantos por cento de uma empresa cair tão de repente assim? Acontece? Aí tem vários... O mercado disponibiliza vários instrumentos, né? Vários tipos de investimentos, né? De operações. Então hoje é muito comum as pessoas operarem o que a gente chama de mercado futuro, né? E no mercado futuro você tem dólar, você tem índice, Bovespa. E esse tipo de operação, não no mercado futuro, mas tem o mercado de opções de ações também, que é o mercado... Todos esses mercados são mercados alavancados. Então o que é o mercado alavancado? Você pode operar uma quantia sem ter aquele valor, ok? Então você põe lá um determinado valor na corretora, aquele valor fica como garantia, né? E você opera com valor muito maior do que você tem na conta. E por que é a garantia aquilo? Porque o que vai importar para a corretora é o quanto você está perdendo ou ganhando. Então, você está perdendo dentro daquele saldo que está na tua conta, beleza. Perdeu tudo, a corretora te zera, você perdeu aquele dinheiro e acabou. Nesse tipo de instrumento, as pessoas perdem muito dinheiro, muito dinheiro. Entendi. Porque o negócio vai correndo e o cara acha que vai recuperar, não sabe operar, não sabe o que fazer, quando acaba o dinheiro, o cara acabou, não entendi. Aí não quer mais sair, igual naquelas brincadeiras, né, quando a gente joga, aí o cara começa aí o cara ganha, não, agora você não pode sair não, tem que continuar. Que vai rodando com os times de futebol, mais ou menos igual aquilo ali, né, o cara vai pondo. Porque o cara ganha uma e já quer sair, né, não, mas pera aí os outros também querem recuperar. E você tem várias histórias que aparecem na mídia constantemente. Não muito recente, apareceu de um rapaz que largou o emprego, ele era TI, profissional da área de TI, largou um emprego para tradear, para fazer trade, e ele abriu conta em 7 corretoras diferentes. Não ficou muito claro para mim, mas a possibilidade mas a reportagem, não é que ficou claro para mim, a reportagem não foi clara, mas o cara estava devendo mais de R$200 mil nas corretoras, ou perdeu, entre o que ele perdeu e o que ele estava devendo na corretora, ele se matou. Se matou porque o cara fica incompulsivo. É loucura, trade é loucura. Eu queria só mudar um pouquinho aí, ainda dentro dentro do assunto, eu queria falar um pouquinho sobre criptomoedas. Cara, o que é criptomoedas? Porque eu vejo muito o pessoal falar, cara, compra Bitcoin, tem outras, né? Tem Litecoin, tem Bitcoin Cash, são várias, né? E esse negócio, como é que é esse negócio? É uma coisa que veio para ficar? É um bom investimento? Olha, eu vou dar aqui a minha avaliação pessoal, tá bom? Do mercado de criptomoedas. Hoje é um mercado que para quem... pro trader, vamos dizer assim, aquele que está... Pro trader, pro especulador, para aquele que trabalha análise gráfica, etc e tal, tem dado algumas oportunidades aí do camarada ganhar dinheiro, né? E aí é pelo gráfico. Aí a análise gráfica vale para qualquer tipo de ativo, desde uma ação da Petrobras até mercado de commodities, milho ou criptomoeda. A análise gráfica é a mesma né? coisa. Você põe o ativo lá e analisa o comportamento do gráfico e você faz o trade. Entra ou sai, Para isso, criptomoedas dá algumas oportunidades. Embora eu veja muita gente perder muito dinheiro mesmo na análise gráfica, o cara consegue perder. Como investimento, mais uma vez, a minha avaliação pessoal, eu não vejo em criptomoedas nenhum fundamento, eu não vejo não há nada que justifique eu comprar criptomoedas hoje pensando que estou investindo dinheiro. Mas muita gente ganhou dinheiro. De fato eu conheço gente que comprou criptomoeda há uns anos atrás, quando ninguém sabia, e mudou de patamar, o camarada ganhou muito dinheiro, mudou mesmo de patamar, né? Algumas pessoas podem criticar, podem achar que eu tô, né? Mas eu atribuo muito isso à sorte, porque alguém falar para mim que há 3, 4 anos atrás ele tinha algum fundamento de que a criptomoeda iria dar muito dinheiro, eu sinceramente não tô aberto aí. A pessoa que quiser me mostrar qual é o fundamento, gostaria até de entender, mas até hoje, infelizmente, eu não consegui ninguém que me convencesse
E aqui não é porque eu sou bom, não é nada disso não, tá, gente? É porque Sim, eu não consegui ver ainda algo que justifique eu comprar criptomoeda por fundamento. É uma avaliação minha pessoal. Então, assim, eu continuo achando que você comprar criptomoeda hoje, posso mudar de opinião amanhã com base em que me apresente algum... Que me fale, olha, criptomoeda, ela vai crescer... Por exemplo, se você falar assim para mim, olha, por que você compra, sei lá, qualquer empresa, uma Petrobras da vida? Você vai responder por conta do mercado que ela está inserida, da expectativa de faturamento que ela tem, da expectativa de novas descobertas que ela vai fazer, etc e tal, e a gente vai sentar, fazer conta, avaliar o preço que ela está hoje, é o preço... E aí eu falo, olha, é ou não uma aplicação boa nesse momento. Uma criptomoeda, sei lá... Você não consegue entender se sobe, se desce, não tem um fundamento para te dizer. Não consegui enxergar. Eu sou um cara extremamente aberto a discutir sobre criptomoedas, mas como fundamento eu não vejo o menor sentido em colocar criptomoedas. Agora, para o camarada que vai fazer trade... Tranquilo, ele vai lá botar no gráfico, tem dado muitas oportunidades e dá muito dinheiro, porque você vai lá e faz com base na análise do gráfico e aí às vezes o movimento que ele sugere ali dá um bom dinheiro no gráfico. Então para o camarada que tem uma certa experiência em fazer trade, tem oportunidades sim, mas para trade, né, para aquele negócio de curto prazo, mais na especulação do trade do que qualquer outra coisa, né? E a criptomoeda, ela tem uma questão, eu conheço gente que perdeu dinheiro, porque ele está lá, estava operando por as corretoras até então, até um tempo atrás, agora começaram, né, algumas coisas e tal, mas até um tempo atrás você não tinha as corretoras no mercado de criptomoeda, então você fazia por outros lugares, e eu conheço gente que perdeu, a pessoa chegou e falou assim, olha, o seu dinheiro perdeu aí, não casou a contabilidade das compras com as vendas, eu não tenho dinheiro para te devolver aí o dinheiro que você colocou com a gente. Então, mais uma vez, é uma avaliação pessoal. Quem quer apostar, que faça uma pesquisa e que busque algum fundamento lógico na coisa, né? Porque quando eu digo fundamento lógico, eu quero dizer o seguinte, não vá na empolgação, não vá como é que eu vou dizer assim, não vá naquilo que estão te vendendo lá de cara. Tem um raciocínio lógico crítico, vamos dizer assim, tem um raciocínio lógico coerente, né? Eu costumo brincar o seguinte, tem gente que vai chegar para você aqui e falar assim, ou melhor, vou colocar o exemplo para mim, ficar melhor para as pessoas não... Ô, Luciano, 2 mais 2 são 4. Aí eu viro pra você e falo assim, não, Zanias, 2 mais 2 é 4 pra você. Pra mim é 5, respeita a minha opinião. O cara que pensa assim, que for pra uma análise de criptomoeda, por exemplo, dessa forma, ele vai quebrar a cara. Né? Não, tem que ter uma coisa lógica, uma coisa coerente e tal. Então, respondendo de forma objetiva assim pra você, eu diria o seguinte, olha, é um mercado que eu ainda... avaliação pessoal, não me interessei muito, porque realmente não vi nada que justifique você colocar, né, o seu dinheiro em criptomoedas. Agora, o cara que quer tradear, conhece bem de análise gráfica e tem alguns setups que ele domina bem, dá para ele ganhar algum dinheiro em criptomoeda. Ele escolhe aí algumas, beleza, abre a conta, escolhe lá. E aí tem o Bitcoin. Tem várias, E aí eu já estive dando uma olhada. Fica lá uns 3, 4 dias analisando alguns lá e senta o dedo. Tá certo. Não, é porque é o seguinte, mas eu entendi. A criptomoeda não é um negócio para você fazer aquele investimento a longo prazo. Tipo, vou pegar aqui meus 10 mil dólares e vou comprar em criptomoeda para daqui 5 anos eu fazer esses 10 mil dólares, tipo 50 mil, sei lá, 60 mil, como aconteceu, né? Muito mais do que isso. Aconteceu mais do que isso. Muito mais do que isso. E também parece que esse mercado também, é a minha opinião, é o que eu vejo, né? Na minha leiguice, parece que é um mercado muito especulativo também. O próprio Elon Musk, ele deu uma... Bom, isso na minha opinião, parece que ele deu uma especulada nesse mercado. Ele, de certa forma, um tempo atrás, ele anunciou que ia estar vendendo os produtos dele também com o Bitcoin, e esse negócio deu uma subida, e depois foi ver, o cara tinha muito Bitcoins comprado, e aí depois parece que deu um rolo, e ele foi e falou, não vou dar uma segurada, aí o negócio caiu de novo. Então, assim,
é o que eu vejo, assim, que na minha leiguice é o que eu vejo. É um mercado de muita especulação e que realmente é em cima daquilo que você falou. Não tem muito fundamento para que você veja um negócio sólido assim para o futuro, né? A não ser que amanhã alguém... Eu conheço fundos de investimento muito competentes que têm criptomoeda na carteira e não tenho nada contra, né? Que tenha na carteira, porque como eu te disse, se você souber escolher uma ferramenta mais de curto prazo, onde você tenha domínio do fluxo, esse negócio todo, no meu, pessoalmente falando, o camarada tem lá, quer trabalhar, pode ir, terão oportunidades, isso de fato terão. Agora, incluir numa carteira de investimento, ou comprar Bitcoin porque é um negócio... Ainda eu iria com cuidado, é isso que eu diria. Eu buscaria mergulhar mais, esperaria um pouquinho mais para eu ver se isso realmente é uma coisa que... Entendi. Pô, Luciano, cara... Posso fazer a última pergunta rapidinho? Claro, desculpa, beleza. porque eu acho que assim, todo mundo que tem vontade de investir pensa logo nessa questão do trade, né? Acho que é o sonho de todo mundo ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é que não trabalha, né? Trabalha, mas claro, sem ter o compromisso de ter que sair de casa, encarar chefes e tal. Minha pergunta é o seguinte: além de estudar, porque não basta só estudar, além de estudar, quanto você acha, pergunta pessoal, quanto você acha que a pessoa tem no mínimo para começar a pensar, a trabalhar, a tentar a ser um trade, ou seja, sair de um trabalho ou se dedicar a isso, lógico, além do estudo, não tem como ser só estudo, né? Que ninguém vai dar o dinheiro para a pessoa precisa de um dia. Quanto você acha que para começar a pessoa teria, lógico, depende do ganho que ela quer ter, mas vamos colocar aí um salário aí no nosso nível lá no Brasil, assim, não sei, não tô falando... Vamos botar aí, qual o salário bom hoje seria no Brasil para a pessoa sair de uma empresa, ou a maioria do povo aí, vamos botar 5 mil reais, 5 mil, salário bom, 5 mil reais, né? Teoricamente, né? Quanto você acha? Pergunta pessoal. Olha, sim, olha, eu diria o seguinte, é muito do estilo de operação que a pessoa vai se habituar, ou vai se familiarizar, ou vai se sentir confortável para fazer. Quem opera, por exemplo, mercado futuro, né, que muita gente é contra, mas que tem suas oportunidades. Então você tem no mercado futuro, no Brasil hoje é muito negociado índice, Bovespa, futuro e dólar futuro, né? Tem gente que vive de trade de commodity, de milho, por exemplo, né? Pessoas que só tradam milho. O primeiro ponto é o seguinte: só vai deixar de fazer o que você está fazendo quando quando o teu modelo de operação tiver um resultado consistente, né? Então você estudou, você entendeu, se você foi para o caminho do gráfico, porque você pode ir para o caminho do gráfico, tem gente que vai querer ir para o day trade para o caminho do fluxo, mas vamos dizer que o camarada vai para o caminho do gráfico, né? Da análise gráfica e tal. Por quê? Por fundamento, infelizmente, o pessoal não vai conseguir, não tem como você tradar única e exclusivamente nem por fundamento, né? Então você tem que escolher a análise gráfica. Então depois que você entendeu o que é o gráfico, os padrões, todos os estudos possíveis que já foram feitos, você já fez uma combinação de diversos modelos de operação, você já fez diversas combinações, você entrando, saindo, usando isso, usando aquele indicador, usando isso, não usando indicador, usando isso. Depois que você fez todo esse estudo e começou a fazer simulações, hoje você tem diversas ferramentas que dão replay do mercado. Então, você está aqui, o mercado acontecendo, o cara deixa gravando, aí no final do dia ele vai lá e bota o mercado para rodar de novo, você consegue acelerar. Então você põe o mercado para rodar de novo e viu que o teu modelo te gera um ganho consistente. O que é um ganho consistente? Você fecha positivo e positivo satisfatoriamente. Quando você atingir esse patamar, aí sim você pode começar a esperar, pensar em parar de trabalhar. O que é o mais coerente para uma pessoa falar vou parar de trabalhar? É ele juntar uma reserva de emergência. Sim. Porque uma coisa é eu simular. Treino é treino, jogo é jogo. Não é assim que diz o ditado? Treino é treino, jogo é jogo. Então o camarada monta uma reserva de emergência, né?
para ele se segurar um determinado período, mesmo sabendo que ele está confiante, que o trade dele funciona, que ele já fez as contas, né? Então, por exemplo, no mercado futuro, eu quero ganhar, você falou em 5, 6 mil dólares. Então, vamos Não, dizer, reais, reais. no Brasil. Eu quero ganhar 6 mil dólares. Então, 6 mil dólares, deixa eu fazer uma conta. R$200 por dia. 2 vezes 5, 10. Eu ganharia 1.000. Então, R$300 por dia. 3 vezes 5, 15. Daria 6 mil. Então, eu quero ganhar R$300 por dia. Que ativo que eu me acostumei? Eu me acostumei no dólar, por exemplo. Então, eu sei que se eu operar um contrato de dólar, eu preciso fazer 30 pontos. Meu modelo é difícil. Então, eu preciso operar com 2 contratos. 2 contratos, se eu fizer 15 pontos, eu ganho $300. É mais factível. Meu modelo consegue fechar o dia 15 pontos positivo. Tá. Então, peraí. Para eu operar confortável, quanto de dinheiro eu tenho que ter para operar um contrato de dólar? 2. Então, assim, essas contas, cada ativo vai ter a tua. Se eu for operar dólar é uma conta, se eu for operar milho é outra, se eu for operar ações é outra. Entendi. Então, aprende, vê que você está consistente depois que você estudou, junta, ou enquanto você vai estudando já vai juntando sua reserva de emergência, ok? E vê que ativo você está se especializando. Mas para não te deixar sem resposta, eu diria o seguinte, é verdade, eu te diria o seguinte, talvez para o camarada falar assim, desde que o sistema dele esteja todo funcionando, ele já fez todos os backtests, ele tem a reserva dele de emergência e tal, eu acho que se o cara separar aí R$5.000 para mercado futuro, tô dizendo, de repente tentar com dólar, tentar com milho, bem baixinho, pro cara ganhar R$200, R$300 por dia, essa quantia dá, ok? R$5.000? Desde que ele, até menos desde dá, tá? que ele tem um modelo até funcionando, né? Até menos dá. Funcionando. Desde que o modelo. Até você chegar no modelo funcionar que é o problema. Se o modelo entendeu? dele não funcionar, ele perde isso num piscar de olhos. Entendi. Agora, hoje, se você tiver um modelo funcionando, você não tem uma reserva de emergência, você pega esses 5, transforma em 7, depois em 8, depois em 10, depois... Quando, teoricamente, a tua reserva... se precisar acontecer isso, você já fez no trade aqui, pegou uma consistência no jogo, não mais no treino, tá certo? E você foi embora. Agora, sempre lembrando, para nós que estamos aqui, para quem está assistindo, veja, depende muito do ativo. Eu, quando estou falando isso para vocês, esse valor, eu estou pensando, por exemplo, no mercado futuro, para quem já tem um modelo devidamente testado, tem segurança, e vou dizer mais, vai operar no mínimo, por exemplo, 2 contratos. Talvez não dê para... Quem já está no mercado sabe o que eu estou falando quando eu falo em 2 contratos. Isso é pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. Tem gente que põe R$1.000 e opera 5, 10 contratos, pra você ter uma ideia. Ele perde já na entrada. Ele entra e já perde. Então, assim, desde que todas essas variáveis estejam enquadradas, você pode entrar com esse valor tranquilamente. Maravilha. Luciano, cara, obrigado. Prazer. Aqui, você deu uma aula pra nós aqui, entendeu? Espero que eu tenha ajudado. A gente entendeu uns 5%, né, Fábio? Você me animou a me interessar mais, pelo menos, a tentar estudar um pouco mais. Porque a gente dá aquilo na cabeça, aí você pensa uns dias, começa a dar umas lidas, depois você esquece aquele negócio, fica pra lá e acaba que fica como a maioria, não entra no mercado, não investe, o que a gente conversou. Acaba deixando na poupança mesmo. Vai deixando lá, entendeu? Mais tranquilo aí, entendeu? Mas obrigado, foi muito bom. Imagina. Mas, cara, muito obrigado por você ter vindo, ter trocado essa ideia com a gente. Você tem algum canal, alguma coisa que você quer deixar o seu contato? A gente coloca aqui embaixo. Eu tô começando agora, então não tenho ainda, mas numa outra oportunidade aí, se a gente estiver junto. Beleza. Então, assim, quando tiver, né, se você já tiver querendo trabalhar com isso aqui, já quiser, sei lá, de repente você vai montar aí uma corretora aqui para trabalhar com a galera aqui, entendeu? Porque a galera aqui não tem muito tempo de estudar para poder... Vai precisar de um assessor, né, Fábio? Sim, né, com Fábio? certeza. Então, de repente, quem sabe aí, né? Você fala, cara, vou tentar montar alguma coisa aqui, um escritório aqui, entendeu? Arranjar alguém lá no Brasil para estar fazendo essa ligação. Então aí você tem aqui o espaço para você vir divulgar aqui, obrigado. Deixar seu contato. Tá bom, tá com a gente. Cara, aí numa outra oportunidade a gente vai chamar você de novo aí de vez em quando para dar mais, para continuar dando essa aula aí. Com certeza, estamos à disposição. Beleza?
Se agregou, eu já tô feliz. Não, tá, ó, caramba, entendeu? Aulinha pra gente aqui. Beleza? Então, Anônimos, é o seguinte, olha aí, curte aí, dá uma curtida nesse vídeo aí, dá uma moralzinha pra gente aqui, dá uma moral pro Luciano, porque o Luciano merece, né? O cara manja. E compartilha esse vídeo e espero que você esteja aí com a gente aí na próxima, beleza? Valeu, Fabão, obrigado aí. Falou, obrigado, mais uma vez. obrigado a todos. Obrigado, a gente Luciano. se vê aí. Obrigado. Beleza, tchau. Beleza.